Em sua live semanal, a deputada federal Bia Kicis explicou os problemas com o programa Mais Médicos que Lula decidiu reciclar. A deputada lembrou que o programa, no governo Dilma, servia para financiar a ditadura cubana, enviando ao ditador a maior parte dos salários dos médicos que vinham para o Brasil. A deputada explicou: quando o comunismo enfraqueceu na Europa, Cuba ficou sem seus patrocinadores e o governo Lula sempre teve a intenção de sustentar ditaduras, tanto que o Lula quer usar agora, de novo, o BNDES para financiar ditaduras e a gente luta para isso não acontecer. Bia Kicis lembrou que no programa Mais Médicos, muitas das pessoas que vieram ao Brasil não eram sequer médicos, e sim agentes cubanos, e os verdadeiros médicos eram submetidos a tratamento análogo ao da escravidão, trabalho forçado. Ela explicou que a oposição conseguiu impedir a aprovação da urgência para um projeto que imporia o Mais Médicos a comunidades indígenas e afirmou que a oposição continuará combatendo a proposta. Ela disse: esses programas são usados para financiar ditaduras, isso sim. A deputada havia tratado do tema do Mais Médicos na tribuna da Câmara quando lembrou: a própria ONU reconheceu que o Mais Médicos é um programa semelhante à escravidão. Bia Kicis fez duras críticas a Lula, apontando que suas recentes declarações sobre seu desejo de vingança são motivo suficiente para um impeachment. Bia Kicis disse: quero dizer também que hoje o Lula fez uma fala para o blog esquerdista 247 que é de arrepiar os cabelos de qualquer um. Deputado Deltan Dallagnol, ele está aqui para se vingar do hoje senador Moro e usou palavras que eu não ousarei repetir aqui, de tão baixas que são. Ele disse: é isso, eu só estarei bem, aí usou uma palavra para representar uma determinada ação que eu não ousarei repetir aqui, com o Moro. Estou aqui para me vingar daquela gente. Isso é um presidente da República? Eu creio que é uma palavra que pode até ensejar um pedido de impeachment por crime de responsabilidade. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@folhapolitica.org. Assista. Então, assim, gente, pensou um programa criado durante a gestão Dilma Rousseff está prestes a retornar ao governo Lula, que é o Mais Médicos. Na segunda-feira, ele foi relançado no Palácio do Planalto, durante uma cerimônia com a presença do Lula e da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que era presidente da Fiocruz, não é? Bom, na época da criação do Mais Médicos, vocês vão se lembrar, havia um acordo entre o PT, o governo PT e Cuba, que ajudava a financiar a ditadura cubana. Então, assim, digamos que o salário fosse de 10 mil para cada médico, o médico ficava com 2 e 8 mil eram repassados para a ditadura cubana, tá? Porque quando caiu o Muro de Berlim, quando o comunismo, né, se enfraqueceu na Europa, Cuba ficou sem seus patrocinadores. E o governo do Lula, né, sempre tem essa intenção, vocês sabem disso. Esse é um projeto dos países alinhados ao Foro de São Paulo, não é, de sustentar as ditaduras. Tanto que o Lula quer usar agora de novo o BNDES para financiar a ditadura como Cuba, Venezuela, os países socialistas como a Argentina, Nicarágua, comunista, não é? E a gente luta para isso não acontecer. Então, mas na segunda-feira foi relançado esse programa no Palácio do Planalto, tá? A remuneração dos profissionais cubanos era feita da seguinte forma: como eu falei, 70% ia para Cuba e 25% para os médicos, e outros 5% direcionados para a Organização Pan-Americana de Saúde. Bom, a gente sabe que o governo Bolsonaro acabou com o programa Mais Médicos, criou médicos para o Brasil, médicos pelo Brasil, tá? E a gente sabe, eu conversando aí com médicos, e o Osmar Terra, que já foi ministro também, o Brasil tem programas suficientes, sim, para os médicos brasileiros, e os médicos formados fora do Brasil podem trabalhar aqui desde que eles se submetam ao Revalida, passem no exame do Revalida. Nesse programa Mais Médicos não tem nada disso. E a gente sabe que muitos desses chamados médicos não são sequer médicos. Tinha muito agente cubano, tá? Bom, eu posso fazer depois uma live falando sobre isso com vocês, porque eu conheço bem, porque eu já participei de conferências com pessoas que saíram do Mais Médicos e foram se abrigar em outros países, onde tem uma ONG que recebe esses médicos, os acolhe, porque eles eram tratados, né, assim, um tratamento análogo ao da escravidão, trabalho forçado, tá? Então, vamos lá. Inclusive, essa semana, na quinta-feira, a gente conseguiu impedir que fosse aprovada a urgência para um projeto para empurrar Mais Médicos para índios no Brasil. Então, a gente impediu essa votação e vamos lutar para que esse projeto não passe. Não porque a gente não ligue para a vida ou para os médicos, como a esquerda gosta de dizer, mas porque esses programas são usados para financiar ditaduras, e isso sim. Senhor presidente, colegas, falo ao Brasil que nos ouve. Primeiramente, eu quero cumprimentar nosso presidente Jair Bolsonaro pelo seu aniversário. Hoje, dia 21 de março, aniversário desse grande líder da direita que formou novas lideranças da direita no nosso Brasil. Isso é um papel de um líder. Também, presidente, tem alguns temas que a gente precisa tocar aqui. Eu fico ouvindo discursos do lado de lá e fico pensando, meu Deus, em que país essas pessoas vivem, não é? Porque falaram tanto aqui dos juros, o Lula mesmo hoje diz que vai continuar batendo no presidente do Banco Central, deputado Capitão Alberto, porque
não tem responsabilidade, não baixa juros. E, no entanto, o que eles fizeram? O que a esquerda fez? O que o Conselho da Previdência fez? Com uma canetada, baixou os juros dos consignados. E o que aconteceu com os consignados dos aposentados do INSS? Acabaram, se extinguiram, os consignados, não tem mais. Então, toda vez que se faz uma medida artificial, sem fundamentação, deputado Deltan Dallagnol, sem estudo, sem conhecimento técnico, o que acontece é isso. Não é o efeito esperado. Os pobres dos aposentados do INSS estão agora sem acesso aos consignados. Então, a gente espera que seja tomada alguma medida, porque até o capitão Alberto Neto tem um projeto de decreto legislativo para sustar essa decisão, para que a gente possa cuidar dos aposentados brasileiros, aqueles que mais necessitam, os aposentados do INSS. E também outras medidas, né, que a gente vê aí, eu vi o pessoal elogiando a volta dos mais médicos, mas o que eram mais médicos? Era um programa que, sob a justificativa, a título de levar médicos para os locais mais distantes do Brasil, onde não há médicos para atendimento, onde se dizia que não havia médicos, se colocavam pessoas que não tinham qualificação de médico, na maioria das vezes, e pessoas, aqueles que eram médicos, eles não recebiam o seu salário integral. Então, um salário de 10 mil, 8 mil, o médico recebia quanto? 1.000, 2.000 reais, o resto ia para a ditadura cubana. É esse programa que nós estamos festejando que está de volta. Então eu quero dizer que é preciso que qualquer pessoa que tenha um diploma de fora do Brasil tenha que passar pelo Revalida, e aí sim poderá estar apto a atender os brasileiros, porque não se pode oferecer um mau serviço, ainda por cima, se tratar as pessoas. A própria ONU reconheceu que o Mais Médicos é um programa semelhante à escravidão. Para concluir, presidente, quero dizer também, né, que hoje o Lula fez uma fala para o blog Esquerdista 247, que é para arrepiar os cabelos de qualquer um. Dizer, deputado Dallagnol, que ele está aqui para se vingar do hoje senador Moro e usou palavras que eu não ouso repetir aqui, de tão baixas que são. E ele disse, é isso, eu só estarei bem... Só estarei bem, e aí usou uma palavra, quando fizer, né, uma determinada ação, que eu não ouso repetir aqui, com o Moro. E estou aqui para me vingar daquela gente. Isso é um presidente da República? Eu creio que isso é uma palavra que pode até ensejar um pedido de impeachment por crime de responsabilidade. Muito obrigada, presidente. Que as minhas palavras também possam reverberar na voz do Brasil, em todos os meios de comunicação da casa.